Você já se sentiu cansado de esperar? Aquele desespero silencioso que aperta o coração, aquele sentimento de que tudo o que você fez até agora não foi suficiente, que Deus não está ouvindo suas orações. Se você está se sentindo assim, você não está sozinho. Às vezes parece que nossas orações caem em um vazio e a resposta nunca chega. A promessa que tanto esperamos parece distante, quase inalcançável, como se estivesse em outro universo. Mas, e se eu te dissesse que o silêncio de Deus não é um sinal de rejeição, mas sim de preparação? E se eu te dissesse que a demora pode ser o maior presente que você já recebeu? Eu sei que o que você quer agora é a resposta, a bênção, o milagre. O tempo está passando e a ansiedade cresce. As dúvidas começam a corroer a sua confiança. Mas aqui está a verdade, que ninguém te conta. A demora não é uma negação, é a resposta de Deus para algo maior. Quando você vê o silêncio, Deus está trabalhando nos bastidores de algo que você ainda não consegue ver. Ele está preparando você, moldando sua fé e caráter para quando o momento certo finalmente chegar. Em Eclesiastes 3:1, a Bíblia nos ensina: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso significa que até a dor que você sente agora, a espera, o vazio, tem um propósito. Parece contraditório, não é? Como a espera pode ser um presente? Como o silêncio de Deus pode ser uma resposta? Eu sei que isso soa quase como uma piada cruel quando estamos desesperados por uma mudança. Mas é exatamente aí que está o ponto. Deus não age de acordo com o nosso tempo. Ele age no momento exato. E embora esse momento possa não ser agora, ele vai chegar. Imagine um jardineiro plantando uma árvore. Ele não vai apressar o crescimento da árvore. Não importa o quanto ele queira ver a árvore frutificando logo. Ele sabe que cada etapa é crucial. Assim como ele não pode acelerar a natureza, Deus também não apressa o tempo da sua vida. Deus não trabalha com pressa. Ele não é governado pela ansiedade humana. Ele age com propósito. E enquanto você está lá, desesperado, se perguntando por que nada está mudando, Ele está preparando o cenário perfeito para a sua vida florescer. Eu sei, você já orou, já semeou, já fez tudo certo e nada parece acontecer. Você está cansado de ouvir que tudo tem um tempo certo. Eu já estive lá e eu sei que esse tempo certo parece uma eternidade. Mas há algo importante que você precisa entender. Não é só sobre o que você está esperando, mas sobre quem você se torna enquanto espera. A espera não é apenas passiva, não é simplesmente uma pausa no seu caminho. Cada segundo que você passa esperando, Deus está moldando sua fé. Ele está transformando você para que, quando o milagre acontecer, você esteja pronto para carregá-lo. Muitos de nós pedimos a Deus para fazer algo por nós, mas não paramos para pensar se estamos prontos para receber o que pedimos. Quando você ora por algo grande, a pergunta que Deus faz é: você está pronto para segurar isso? E a verdade dolorosa é que muitas vezes não estamos. Estamos pedindo uma bênção, mas sem a maturidade ou a estrutura emocional para sustentar o que ela exige de nós. E Deus, em sua sabedoria infinita, sabe exatamente o momento certo de nos entregar a promessa. Ele quer que você seja capaz de sustentar a bênção que Ele tem para você, sem que isso destrua a sua vida ou a vida de outros ao seu redor. O silêncio de Deus, portanto, é um processo de construção, é um período de trabalho interior. Isso pode não parecer confortável, nem justo, mas é o que nos prepara para o que está por vir. Moisés teve que esperar 40 anos no deserto antes de ser chamado para liderar o povo de Israel. Davi foi ungido rei, mas esperou anos antes de se sentar no trono. José teve sonhos de grandeza, mas passou por um poço, pela escravidão e pela prisão antes de ser elevado ao palácio. Eles todos viveram as promessas, mas também viveram o processo. O problema, e eu falo por
experiência, é que queremos a promessa sem passar pelo processo. Queremos o prêmio sem a preparação. Aqui vem a virada. Imagine isso. Quando você finalmente receber o que está esperando, você não vai apenas ficar grato pela bênção, você vai ser grato por todo o processo. Você vai olhar para trás e perceber que sem a espera, sem a luta, sem a dor, não teria sido possível segurar a bênção da maneira que você faz. A demora, o silêncio, o processo, tudo isso foi necessário. E no momento em que a resposta finalmente chegar, você vai entender que naquele silêncio, Deus não estava longe de você. Ele estava trabalhando em você. Eu sei que é difícil confiar nisso agora. Sei que você sente que tudo está estagnado, que as promessas parecem vazias. Mas, se há uma coisa que você precisa lembrar hoje, é que o tempo de Deus nunca é tardio. Em Isaías 60:22, Deus diz: quando chegar o tempo certo, eu, o Senhor, farei isso rapidamente. O que parece um atraso, na verdade, é um alinhamento. Quando o tempo certo chegar, tudo se encaixará e você verá que cada segundo da espera valeu a pena. Então, o que você faz agora? Você continua a semear, continue orando, continue acreditando, continue fazendo o que é certo, mesmo que não veja os frutos. Cada momento de espera é uma oportunidade de fortalecer sua fé e preparar o terreno para a colheita que virá. Não desista. Deus está trabalhando em você, e quando o momento certo chegar, você não só estará pronto para a bênção, mas a bênção será exatamente o que você precisa e será mais do que você imaginava. Não importa o quanto o silêncio de Deus pareça pesado agora. Eu quero que você se lembre disso. Ele nunca chega tarde. Ele chega no momento exato. E quando ele chegar, será perfeito. Você já sentiu a dor da espera? Aquela sensação de que o tempo não passa e, apesar de todo o esforço, nada parece mudar? Às vezes, o silêncio de Deus parece nos sufocar e é difícil acreditar que Ele está ouvindo ou se importando. É como se o vazio que sentimos fosse um reflexo da falta de respostas. Mas e se eu te dissesse que essa dor, esse silêncio, é justamente onde Deus está trabalhando em você de maneiras que você não pode ver ainda? Às vezes, o sofrimento que sentimos é a chave para nos prepararmos para algo muito maior, algo que Deus está alinhando, mesmo que não possamos compreender agora. A dor da espera não é algo que podemos facilmente aceitar, mas é algo que todos nós enfrentamos. Você já se perguntou por que Deus, sendo Todo-Poderoso, demora tanto para agir? Você já ficou frustrado, questionando se a promessa que Ele fez realmente vai se cumprir? O ponto é que Deus não está ausente, Ele não nos abandona no meio da luta. Ele não é como nós, governados pela impaciência, pela urgência. Ele sabe o que está fazendo. E é no meio da dor, da espera, que Ele nos molda para suportar a bênção que está por vir. Ele não só quer nos dar algo, Ele quer nos preparar para recebê-lo da melhor forma possível. Em Romanos 8:28, a palavra nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até as nossas dores, até os momentos de sofrimento, têm um propósito. Às vezes, o que parece ser um atraso, o que parece ser um obstáculo, é Deus preparando a nossa alma, nos tornando mais fortes, mais dependentes dEle. E no final, quando a promessa se cumprir, você vai entender que cada lágrima que você derramou teve um propósito eterno. Mas aqui está o choque de realidade. Você não pode ver o que Deus está fazendo agora. Isso é difícil de aceitar, eu sei. É fácil duvidar quando estamos no meio da tempestade e não conseguimos ver a luz. Mas imagine a confiança que você precisa ter em Deus para entender que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor. Lembre-se de que Ele é fiel. Ele nunca se esquece de você.
No silêncio, no sofrimento, Ele está trabalhando em seu coração, em sua mente, em sua fé. Sua dor não é um sinal de abandono, mas uma oportunidade para que Deus entre mais profundamente na sua vida e a transforme de dentro para fora. O deserto é um lugar de transformação. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar o povo de Israel. Davi foi ungido como rei, mas precisou passar anos fugindo e sendo rejeitado antes de assumir o trono. José teve que ser vendido como escravo e aprisionado antes de alcançar a posição de governante no Egito. Eles não entenderam o processo no momento, mas quando olharam para trás, perceberam que nada daquilo foi em vão. Cada dificuldade, cada dor tinha um propósito divino. Deus estava preparando algo maior para eles. E é exatamente isso que Ele está fazendo com você agora. Você pode não entender, mas o que parece ser uma luta sem fim está sendo usado para moldar sua fé, seu caráter, sua dependência de Deus. A dor não é um sinal de fracasso. Ela é, muitas vezes, o caminho para a maior vitória que você já experimentou. Quando você chega do outro lado, você verá que a espera, a luta, o silêncio eram todos parte do plano perfeito de Deus. Aqui está a chave. Não desista enquanto a dor ainda estiver te ensinando. Não se renda enquanto Deus ainda estiver trabalhando em você. Ele está te preparando para algo que você nem consegue imaginar. Quando a resposta finalmente chegar, quando a promessa finalmente se cumprir, você verá que o tempo de espera foi mais do que necessário. Ele foi essencial para que você fosse moldado na pessoa que pode agora carregar essa bênção. E eu sei que pode ser difícil, eu sei que a dor parece interminável, mas confie, você está sendo preparado para algo maior. E quando chegar o momento certo, você olhará para trás e entenderá que toda a dor, toda a espera, todo o sofrimento teve um propósito divino. E nesse momento, você verá que a vitória que Deus preparou para você é muito maior do que a dor que você enfrentou. Você já se sentiu ignorado por Deus? Já se perguntou por quê? Ele parece estar em silêncio, mesmo quando você clama por respostas. Esse silêncio, essa ausência de sinais, é uma das provas mais desafiadoras para a nossa fé. Quando mais precisamos de uma resposta, Deus parece não falar. Não há palavras, não há direção clara. Tudo o que temos é o vazio. E no meio desse silêncio, nossa fé é testada de maneiras que nunca imaginamos. Parece cruel, não é? Mas a verdade é que muitas vezes é justamente nesse silêncio que Deus está fazendo o seu trabalho mais profundo. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que Deus já agiu dessa forma com muitos homens e mulheres de fé. José, por exemplo, foi injustiçado, preso e esquecido. Durante anos, ele não ouviu nada de Deus. Não havia sinais de que seus sonhos um dia se realizariam. Em vez disso, ele estava no fundo de uma prisão, longe de tudo o que ele imaginava que seria seu destino. Mas foi justamente nesse silêncio, nesse período sem respostas, que Deus estava moldando o caráter de José, preparando-o para um futuro que ele não conseguia ver naquele momento. O silêncio de Deus não é sinal de ausência, mas de ação nos bastidores. É em momentos como esses que Deus está preparando o cenário, alinhando as circunstâncias e trabalhando em você de maneiras que você não pode perceber. Ele está protegendo suas promessas, organizando as peças que você não vê e, acima de tudo, preparando seu coração para receber o que Ele tem para você. Como em Isaías 64:4, onde diz: "Desde os tempos antigos, não ouviram nem deram ouvidos, nem olhos viram outro Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera." O silêncio não é um abandono, é uma confirmação de que Ele está no controle, orquestrando tudo para o momento certo. E esse é o ponto crucial. Enquanto você está esperando, sem sinais, sem respostas visíveis, você está sendo preparado. Deus não está apenas aguardando o momento certo para lhe dar o que você pediu.
Ele está trabalhando para garantir que você esteja pronto para receber. Pode não parecer, mas esse silêncio tem uma função divina. Está preparando sua fé, purificando seu coração e criando em você a força necessária para sustentar as bênçãos que Ele vai liberar. Eu sei que, no meio da espera, o silêncio de Deus pode parecer opressor. Você pode começar a duvidar, a pensar que Deus não está ouvindo. Você se pergunta, por que Ele não responde? Por que Ele está em silêncio? Mas aqui está o choque de realidade. O silêncio não é um não de Deus. O silêncio de Deus é, muitas vezes, o espaço onde Ele está moldando o melhor para você, mais do que você pode imaginar. Em 1 Reis 19, 11 e 12, vemos que Deus não estava na tempestade, no vento forte, nem no terremoto. Ele estava na brisa suave, na calmaria. É no silêncio que você pode ouvir Deus de uma maneira mais clara, onde sua presença é sentida de forma mais profunda. Eu sei que é difícil entender isso agora. Parece que nada está acontecendo. Mas, enquanto você sente que tudo está parado, Deus está movendo montanhas. Ele está preparando coisas que seus olhos ainda não conseguem ver. O silêncio é, na verdade, um dos maiores testes de confiança que podemos passar. É fácil confiar quando vemos a mão de Deus agindo, mas confiar quando não vemos nada, quando não ouvimos nada, isso é o que fortalece nossa fé. É nesse silêncio que somos chamados a crer no que não vemos e esperar no que ainda não aconteceu. Como diz Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, no meio do silêncio, continue confiando. Não desista. Não deixe o silêncio te fazer perder a esperança. Deus não está ausente. Ele está trabalhando nos bastidores, moldando a sua vida, alinhando tudo para o momento perfeito. Não se engane com a ausência de sinais. O que parece ser inatividade é, na verdade, a preparação do seu futuro. Deus está no controle e quando Ele falar, tudo se alinhará. Você vai olhar para trás e perceber que o silêncio foi a etapa mais importante no seu processo de transformação. No silêncio, você cresce. No silêncio, você é preparado. E quando o tempo certo chegar, você verá que Deus nunca esteve tão presente quanto nesse silêncio. O silêncio de Deus não é um abandono. Ele está mais perto de você do que nunca, trabalhando profundamente em seu coração. E quando o momento perfeito chegar, você entenderá que o silêncio não foi vazio. Foi, na verdade, a preparação para um grande milagre. Há algo profundamente desafiador em esperar por uma promessa de Deus. Todos nós, em algum momento da vida, já nos sentimos cansados de esperar, como se estivéssemos presos em um ciclo interminável de frustração e dúvida. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas o problema é que Deus não se move ao ritmo do nosso desejo. Ele age com propósito e muitas vezes isso envolve um processo longo e difícil, um processo que queremos evitar, mas que no fim é essencial para nos preparar para as bênçãos que Ele tem guardadas. A verdade é que não queremos o processo, queremos a promessa, queremos a resposta, queremos a bênção agora. No entanto, o processo é tão importante quanto a promessa, e isso é algo que todos nós precisamos aprender. O que vemos como atraso de Deus, Ele vê como a chance de nos formar, nos moldar, nos ensinar. Deus não apenas quer nos dar algo, Ele quer nos transformar em pessoas que podem carregar aquilo que Ele tem preparado para nós. Não basta que você tenha um sonho ou um desejo. Deus quer que você tenha o caráter, a maturidade e a força para sustentá-los. Em muitos casos, o que estamos passando não é um sinal de que Deus se esqueceu de nós, mas um sinal de que Ele está nos preparando. Veja o exemplo de José. Ele teve sonhos grandiosos, mas antes de ver essas promessas se realizarem, ele passou por anos de sofrimento, rejeição, injustiça e prisão.
Ele poderia ter desanimado, poderia ter se revoltado contra Deus, mas ao invés disso, ele continuou fiel, continuou obedecendo. O processo de José foi longo, doloroso e muitas vezes incompreensível, mas ele nunca perdeu de vista a promessa. Ele sabia que no momento certo, Deus o tiraria da prisão e o colocaria no palácio. E foi isso o que aconteceu. Deus o preparou durante todos aqueles anos difíceis para a posição que ele tinha reservado para ele. A chave aqui é que enquanto estamos esperando, Deus está trabalhando. Ele não está sendo lento. Ele está nos moldando, preparando nosso coração, nossa mente e nosso espírito para algo muito maior do que conseguimos entender. Em Tiago 1:4, a palavra nos diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O que isso nos ensina é que o processo da espera é fundamental para que sejamos completos, para que sejamos capazes de sustentar as bênçãos que Deus tem para nós. E mais uma vez, a grande virada aqui é perceber que o processo não é uma punição, mas uma oportunidade de crescimento. Você pode estar cansado da luta, do silêncio, da demora, mas saiba disso. Deus não está apenas dando a você uma bênção, Ele está criando uma nova versão de você. Quando a promessa chegar, você será capaz de segurá-la de maneira que ninguém mais poderia. Porque o que você aprendeu no processo, o que você viveu na espera, te fez mais forte, mais sábio, mais preparado. Agora, você pode estar se perguntando: mas Deus, por que tanta espera? Eu já sou fiel, eu já orei, eu já fiz tudo certo, por que não agora? E eu entendo essa angústia. Eu já estive lá. É difícil entender, mas a resposta está no que Deus está fazendo em você enquanto você espera. Ele não está apenas atrasando a promessa, Ele está preparando você para a grandeza. Ele está preparando seu caráter, sua capacidade de lidar com as bênçãos que Ele vai derramar sobre sua vida. Lembre-se do que aconteceu com Davi. Deus o ungiu como rei ainda jovem, mas ele teve que esperar muitos anos antes de assumir o trono. Davi passou por rejeição, perseguição e até por momentos em que ele questionou se realmente seria rei algum dia. Mas a verdade é que ele não estava apenas esperando o trono. Deus estava moldando Davi para ser o rei que ele queria que ele fosse. O processo foi duro, mas ele estava sendo preparado para governar com sabedoria, coragem e humildade. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. E quando a promessa chegar, você vai olhar para trás e perceber que todo o tempo de espera, toda a dor e dificuldade foram fundamentais para moldar a pessoa que você se tornou. O deserto foi necessário para a sua preparação. O silêncio de Deus foi uma oportunidade para você crescer na fé. Quando a promessa chegar, você será capaz de segurá-la com firmeza, sabendo que foi Deus quem a deu e que Ele te preparou para isso. Eu sei que a espera é difícil, mas é também a chave para o seu propósito. Quando você finalmente entrar naquilo que Deus tem para você, você entenderá que todo o processo foi perfeito. Não importa o quanto tenha demorado. No tempo certo, tudo se encaixará e você verá que Deus nunca chegou tarde. Ele chegou exatamente quando você estava pronto. Você já se pegou pensando: quando é que tudo isso vai acabar? Quando a resposta finalmente virá? Você ora, confia, semeia e ainda assim nada muda. A ansiedade começa a crescer, o cansaço emocional pesa e você se sente no limite. Mas o que você não sabe é que muitas vezes é justamente nesse momento que Deus age de forma surpreendente. A virada que você tanto espera, a resposta que parece tardia, pode estar mais próxima do que você imagina. E quando ela vier, você perceberá que todo o tempo de espera, todo o processo doloroso, foi na verdade uma preparação para algo muito maior do que você poderia imaginar.
Deus não chega quando queremos, Ele chega quando estamos prontos, e esse é o ponto que queremos ignorar muitas vezes, a preparação que Ele nos exige antes de nos dar aquilo que pedimos. O grande erro que cometemos é querer o milagre sem entender que o milagre não é apenas sobre receber o que pedimos, mas também sobre nos tornar a pessoa que pode sustentar essa bênção. Deus não age segundo a nossa ansiedade, mas sim segundo sua perfeita sabedoria. E Ele sabe exatamente quando você estará pronto para o que Ele tem guardado para você. Em Isaías 60:22, Deus nos lembra: quando o tempo certo chegar, eu, o Senhor, farei isso rapidamente. Parece que está demorando, que o milagre nunca chega. Mas a verdade é que o tempo de Deus é preciso. Ele não chega cedo nem tarde. Ele chega no momento exato. O que parece ser uma demora é, na verdade, o processo de Deus preparando tudo para você. E você só vai entender isso quando finalmente a resposta chegar. Vai ser como um estalo de luz. Tudo se alinha, tudo faz sentido. E você vai perceber que cada segundo de espera foi necessário. Mas antes de alcançar esse momento, você precisa ser capaz de confiar no processo, mesmo quando não vê nada acontecendo. A expectativa nos faz querer controlar o tempo, querer fazer as coisas acontecerem à nossa maneira. Mas Deus age no silêncio, no segredo, nos bastidores. Enquanto você se pergunta por que Ele ainda não agiu, Ele está moldando as circunstâncias, abrindo portas, alinhando corações e preparando o terreno para você. O silêncio de Deus não é abandono, é apenas a pausa necessária para Ele trabalhar. Agora vem o choque de realidade. O que você chama de atraso, Deus vê como o tempo necessário para um propósito divino. O silêncio não é um sinal de que Deus não está ouvindo. O silêncio de Deus é o momento em que Ele está te preparando para receber o que você pediu. Porque o grande erro que cometemos é querer o prêmio, mas não querer passar pelo processo. O processo é onde somos moldados, onde nossa fé é refinada. E no fim, quando a resposta chegar, você verá que o tempo de espera foi, na verdade, uma grande bênção disfarçada de dor. Imagine isso. Quando finalmente receber o que você pediu, você olhará para trás e verá que a demora foi necessária para que você estivesse pronto. Quando a resposta vier, você será capaz de sustentá-la de uma forma que jamais seria capaz antes. Porque Deus não nos dá o que queremos no momento em que pedimos. Ele nos dá no momento em que estamos prontos para recebê-lo, no momento exato em que nossa fé e caráter estão maduros o suficiente para carregar o peso da promessa. Quando o momento certo chegar, tudo se encaixará de uma maneira que você nunca imaginou ser possível. O que parecia ser um atraso será visto como uma preparação divina. O que parecia ser uma perda de tempo, na verdade, foi um tempo de construção, de amadurecimento. E no fim, você verá que a espera foi uma das maiores bênçãos da sua vida. Porque a verdadeira bênção não está apenas no que Deus nos dá, mas na pessoa que nos tornamos enquanto esperamos. Portanto, continue semeando, continue orando, continue fazendo o que é certo, mesmo quando nada parece mudar. Deus está trabalhando. Ele não chegou tarde. Ele chegou no momento exato. E quando Ele agir, você verá que tudo valeu a pena. Você já se sentiu paralisado pela espera? Como se estivesse estagnado, esperando que algo acontecesse, mas sem saber o que fazer para mudar a situação? Isso pode ser um dos maiores testes de fé que você enfrentará. Porque esperar não significa apenas ficar parado. Esperar não é uma pausa no seu caminho. Esperar com fé é continuar agindo, continuar fazendo o que é certo, mesmo quando nada parece mudar. E aqui está a grande verdade que precisamos entender. Enquanto esperamos, precisamos continuar semeando. Deus não quer que você se acomode na espera, que fique de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam sozinhas. Não. Ele quer ver sua fé em ação,
A verdadeira fé não é passiva, ela é ativa. É orar sim, mas também obedecer. É confiar, mas também continuar fazendo o que é certo, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Isso é o que transforma o tempo de espera, porque é fácil confiar quando tudo está indo bem, quando as respostas vêm rápido. Mas confiar enquanto nada acontece, isso é o que nos transforma. Lembre-se de que Deus não age conforme nossa pressa. Ele não está no relógio humano. E muitas vezes, Ele nos ensina que a verdadeira fé não é medida pelo quanto esperamos, mas pelo que fazemos enquanto esperamos. Você sabia que esperar não é desculpa para a inatividade? Pelo contrário, é o momento mais precioso para você se preparar, para que, quando o milagre chegar, você esteja pronto para recebê-lo. E não apenas para recebê-lo, mas para fazer a diferença com ele. Enquanto você espera, o que está fazendo? Está apenas lamentando, se sentindo frustrado e com raiva? Ou está semeando? Está orando, está servindo, está alimentando sua fé com ações diárias? Porque é no silêncio da espera que sua fé é realmente testada. E é nesse momento que você mais precisa fazer o que é certo, mesmo quando tudo parece sem sentido. Imagine isso por um momento. Você está plantando sementes, mas não vê nada crescer. A terra parece seca, o tempo parece não ajudar, mas você continua regando, continuando semeando, mesmo sem ver resultados. Você se pergunta se vale a pena. Mas Deus está observando tudo isso, e o que Ele vê não é o resultado imediato, mas a sua obediência. Ele vê sua persistência, Ele vê sua fé sendo moldada, sua confiança sendo fortalecida, sua capacidade de esperar sendo construída. E quando a colheita chegar, você perceberá que todo o esforço valeu a pena, porque você semeou com fé, você semeou com esperança, você semeou com confiança, mesmo quando não havia sinais. É exatamente como Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé não é apenas esperar que Deus faça. A fé é agir enquanto você espera. É orar, é servir, é confiar e continuar fazendo o que é certo, sabendo que Deus está trabalhando. Ele não está apenas esperando que você tenha paciência, Ele está esperando que você mostre sua fé através das suas ações. Porque, enquanto você faz a sua parte, Deus faz o que você não pode fazer. E aqui está a verdade mais importante que talvez você precise ouvir hoje. Você pode não ver os frutos da sua espera agora, mas cada ato de obediência que você faz enquanto espera está plantando uma semente que no momento certo vai florescer. O que você está fazendo hoje, mesmo sem ver resultados imediatos, está construindo algo eterno. Não se engane pensando que sua espera é inútil. Sua fé está sendo testada. Sua perseverança está sendo forjada. E quando a resposta vier, ela virá com força, com propósito, com algo que você poderá sustentar, porque você foi preparado para isso. Portanto, enquanto você espera, faça o que precisa ser feito. Semeie, continue orando, continue servindo. Faça o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo, porque a fé verdadeira não se limita a palavras. Ela se expressa nas suas ações diárias, no seu compromisso diário, na sua perseverança. E no final, você verá que tudo o que fez enquanto esperava não foi em vão. Deus honrará sua fé e Ele fará brotar frutos onde antes não havia nada. E quando o milagre chegar, você saberá que ele não foi apenas uma resposta de Deus, mas um reflexo da sua obediência e do trabalho que Ele fez em você durante a espera. Você já parou para pensar como será quando finalmente receber o que tanto esperou? Quando a resposta de Deus chegar, quando a promessa que você tanto sonhou se concretizar? No momento, tudo o que você sente é que está se esforçando, que a espera está demorando, que o silêncio é ensurdecedor. Mas aqui está a grande revelação. Quando a resposta finalmente chegar,
tudo o que você passou, cada lágrima, cada oração não respondida, cada passo de fé fará sentido. E quando isso acontecer, você verá que não foi o tempo que você perdeu, mas o tempo que Deus usou para trabalhar algo muito maior em você. Imagine por um momento, Deus te deu uma promessa, mas antes de realizá-la, Ele estava te preparando para sustentá-la. Você pediu algo grande, mas Deus sabia que você não estava pronto para recebê-lo. E por isso, Ele te preparou. O que parecia ser um atraso foi, na verdade, uma grande preparação. E quando você olhar para trás, verá que cada passo, cada dia de espera teve uma função divina. Veja, a verdadeira bênção de Deus não chega até que estejamos preparados para ela. Não é apenas sobre o que Deus quer te dar, mas sobre quem você se torna enquanto espera. O deserto, o silêncio, a espera, tudo isso faz parte de um processo de transformação. O que você aprende na caminhada é muito mais valioso do que o que você receberá no final. Porque quando Deus liberar a promessa, ela não será algo que você apenas carrega, mas algo que você pode sustentar, algo que você pode usar para a glória dele, algo que você pode compartilhar com outros. Aquele momento, aquele instante em que a resposta de Deus chega, será muito mais significativo, porque você foi formado, testado e fortalecido na espera. Como diz em Romanos 8:18, pois tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. O que você está enfrentando agora, o silêncio que está te atormentando, não é nem de longe comparável àquilo que Deus tem preparado para você. A promessa é grande e Deus te preparou para ser grande. Eu sei que muitas vezes a espera pode parecer como se nada estivesse acontecendo, mas cada dia que passa, você está se aproximando mais do momento em que a resposta de Deus vai quebrar o silêncio e se revelar de forma poderosa. O que você talvez não perceba ainda é que a resposta já está sendo formada. O momento certo está se aproximando e você estará preparado para recebê-lo com todo o coração. Então, o que fazer enquanto espera? Como não desanimar quando tudo parece parado? A resposta é simples, mas poderosa. Permaneça fiel. Continue fazendo o que é certo. Continue confiando. Continue orando. Porque cada dia de obediência, cada oração não respondida, cada ato de fé está te preparando para o grande dia em que Deus finalmente abrirá as portas. E quando isso acontecer, você olhará para trás e entenderá que o tempo de espera não foi em vão. Você verá que tudo o que você passou fez de você a pessoa perfeita para carregar aquilo que Deus tinha preparado para você. E no final, quando a resposta finalmente chegar, você não apenas se alegrará pelo que recebeu, mas também por quem você se tornou no processo. O silêncio de Deus não foi um castigo, mas uma preparação. Quando a resposta de Deus chegar, você verá que Ele nunca esteve tão perto de você quanto quando parecia em silêncio. O milagre que você esperava está mais próximo do que você imagina, e quando ele chegar, será tão perfeito que você verá que tudo o que você passou valeu a pena. Parabéns por ter assistido até o final. Você tomou uma decisão muito importante ao buscar mais sabedoria e crescimento à luz da fé cristã. Isso não é fácil, mas é fundamental para a sua jornada espiritual. Sua busca por mais de Deus, por mais compreensão de seus tempos perfeitos, já é um grande passo na direção certa. Agora, eu quero convidá-lo a fazer uma oração comigo, para que possamos selar esse momento em fé. Senhor Deus, te agradecemos por nos lembrar que, mesmo nos momentos de silêncio, Tu estás trabalhando em nossas vidas. Obrigado por nos ensinar a esperar no Teu tempo perfeito, sabendo que Tu nunca chegaste tarde, mas sempre na hora certa. Fortalece nossa fé, dá-nos paciência e confiança enquanto aguardamos as Tuas promessas.
que possamos semear com fidelidade e agir com obediência, mesmo quando não vemos os frutos. Em nome de Jesus, amém. Agora, se essa mensagem tocou seu coração, peço que deixe um comentário abaixo. Se você não souber o que escrever, escreva "Sou grato a Deus", para sabermos quem ficou até o final. E se você deseja continuar recebendo palavras que edificam sua fé, inscreva-se no canal. Assim, você vai acompanhar sempre nossas mensagens inspiradoras. Se o seu coração se sentir tocado a contribuir ainda mais com este canal, considere tornar-se um membro. Sua contribuição faz toda a diferença. E para fortalecer ainda mais a sua caminhada espiritual, deixaremos 2 vídeos recomendados ao final, com reflexões cristãs que certamente ajudarão no seu crescimento. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.